Ontem à noite eu assisti o documentário lançado pelo Grêmio no YouTube chamado Inolvidable, que fala da trajetória de Luís Soares no clube. E aí, o que eu achei? Começando pela parte boa do documentário do Grêmio sobre Luís Soares. Vou destacar duas coisas que eu acho positivas do material que eu vi ali no YouTube, tá? A primeira, eu acho que tem sim uma pertinência o Grêmio divulgar ou publicar esse tipo de material. Eu acho que é talvez até de interesse mundial em algum nível. Eu não reparei ali se tem como colocar legenda em outros idiomas, mas muitas vezes o próprio YouTube já faz esse serviço aí, né? Então eu acho interessante, eu acho que muita gente de língua espanhola também pode se interessar, uruguaios, argentinos, etc., porque muitas falas ali são do próprio Soares ou até de outras pessoas que falam em espanhol. É interessante, eu acho que como registro histórico até mesmo, para daqui a pouco ser revisitado daqui a 30 anos, 20 anos, é importante que o Grêmio tenha algo oficial do clube registrando, né, esse momento, esse acontecimento chamado Luís Soares aqui no Grêmio. Então eu acho que em relação à pertinência, cara, eu acho que foi importante sim criarem esse material de alguma forma e colocarem no ar. Isso é um aspecto que eu considero positivo. Agora, eu vou fazer um outro apontamento positivo, mas que já precisa de um pouco de contextualização. Dentro da proposta que foi esse documentário, né, dentro do que o Grêmio se propôs a fazer, eu achei ele bem feito. Eu achei interessante. Eu acho que correria um risco de ficar tosco, dada a proposta que acabou se optando por fazer. Correria um risco de ficar ruim em vários níveis, né? E eu acho que o pessoal ali da Grêmio TV, que montou, que editou, que teve esse trabalho aí, fez um bom trabalho. Eu acho que, querendo ou não, cronologicamente conta uma história, mostra gols, momentos dentro de campo interessantes do Soares, como registro, né, como eu tinha falado no primeiro item, eu acho que acabou ficando interessante esse registro e bem montadinho. Eu acho que tem um trabalho legal ali de muita gente que culminou nessa proposta e acabou cumprindo seu papel nesse sentido, né? Eu acho que esses são os dois aspectos positivos, pertinência e a execução da ideia em si foi boa, foi bem executado, foi bem acabado. Eu acho que ficou legal o documentário. Ponto. Agora nós vamos para a parte da crítica. A parte que o Lucas Von, o corneteiro, entra em ação. Vamos lá. Primeiro que, como eu disse, né, o segundo elogio se tratava de um trabalho que eu acho que foi bem feito dentro da proposta ali do documentário que acabou se optando. Eu acho que acabou se optando por vários motivos. Talvez pela briga do Soares com o clube, com os dirigentes ali no meio do ano, né? Aquela história de querer sair foi muito mais áspera e preocupante do que talvez ali o documentário sugira. E é claro que no documentário não iam explorar isso de uma forma tão dramática, não era o contexto ali apropriado e tal, mas talvez um pouco por isso, talvez um pouco por incompetência do Grêmio, talvez um pouco por falta de braços do Grêmio, mas que também está muito aliado à incompetência, porque braço tu cria, braço tu contrata, braço tu dá um jeito, né? Eu acho que, resumindo, a gente tinha condições de fazer algo muito maior para documentar Luís Soares no Grêmio. E a gente vê no próprio doc ali que foi montado, que eu acho que foi bem montado, repito, mas a gente vê que tem pouquíssima imagem de bastidor, assim, imagem
que talvez tenha sido captada pensando nesse material, né? Ou talvez pensando nesse material não tem nenhuma imagem, talvez as meio off ali que se tem estavam sendo gravadas em outro contexto, não sei desses detalhes. Mas assim, a maioria das imagens é entrevistando alguém, né, para o documentário, algum dirigente do Grêmio, provavelmente, ou imagens da Grêmio TV de dentro do campo, imagens que já existiam, ou no caso da Grêmio TV, imagens que já existiam e foram utilizadas em outro contexto, ou imagens de alguém dando entrevista basicamente para esse documentário, né, que eram os dirigentes do Grêmio. E o Soares, né, que foi pelo menos isso que deu uma consistência maior para o documentário, que pelo menos o Soares sentou numa cadeira e falou, né, ali, provavelmente nos últimos dias dele de Grêmio, ele começa a fazer uma retrospectiva e falar do que ele sentiu, do que ele achou, blá. Isso pelo menos ficou um pouco melhor, assim, né, costurou um pouco melhor essa história. Mas, cara, dava pra fazer muita coisa, dava pra fazer assim, nossa, né, um documentário mesmo, uma câmera seguindo o Soares, dava pra ter feito algo muito maior, com produtora externa, com algo grande. E até vou te dizer assim, ó, cara, no momento em que eu tô falando isso, é claro que eu sei que exige uma logística maior, um acordo melhor, exigiria muitas pontas serem amarradas para esse dock mais robusto, para que esse dock mais robusto pudesse sair. E eu sei, só que, cara, por exemplo, uma hora eles falam assim, ó, e aí a gente explicou pro Soares que tinha a escolinha do Grêmio ali no Cristal e que bem na frente tinha o hipódromo, que a gente sabia que a filha dele gostava de cavalos e não sei o que. Ali poderia ter uma imagem de drone, passando pela escolinha do Grêmio, mostrando ali que é na beira do Guaíba, até para uma pessoa, sei lá, um uruguaio tá assistindo, não faz ideia do que a gente tá falando. Né? Como assim, na frente do hipódromo, sabe? Não conhece Porto Alegre, muita gente pode ver, e até para quem conhece, ficaria legal passar o drone ali na frente da escolinha do Grêmio, daqui a pouco volta, passa pelo hipódromo, aí mostra, sabe? Isso não exigiria uma negociação com alguém seguindo o Soares com uma câmera, sabe? Então, assim, eu não tô criticando a Grêmio TV ou quem produziu o documentário por não ter cenas como essa que eu dei de exemplo agora. Porque a proposta não era robusta. Por isso que eu disse, dentro da proposta que acabou sendo seguida ali, pela opção que fizeram, foi bem produzido. Mas não fizeram uma opção por algo maior. Né? Não fizeram essa opção. Né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira crítica. Fizeram algo modesto, singelo, bem feito até, mas modesto e singelo, e a gente tinha um produto nas mãos que, cara, na época, quando surgiu isso, eu falei, dá pra fazer um negócio pra vender pra Netflix, sabe? Tem um monte de clube que tem séries muito menos interessantes, tipo assim, Soares no Brasil, o acontecimento Soares no Brasil. O Grêmio foi o clube brasileiro que mais botou torcida no estádio. O Soares arrastou torcida em todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil, quando o Grêmio era visitante. Dava para fazer algo muito maior, tinha roteiro, tinha base para roteiro, tinha base para imagens incríveis, tinha muita coisa para fazer. Ah, era fácil? Não. Né? Se fosse fácil, eu tinha feito aqui em casa, no meu quarto. Então é óbvio que exigiria um trabalho, um penso maior, mas a verdade é que o Grêmio deixou esse cavalo passar encilhado. E a outra crítica que eu faço, que também vai ao encontro dessa primeira, do tamanho da coisa, é o timing, né? É o timing. Nós estamos em 2025. O negócio foi em 2023, sabe? Isso também vai um pouco ao encontro do tamanho que o Grêmio acabou dando para esse doc. O Grêmio acabou, se é que algum dia o Grêmio pensou em fazer algo grande, o Grêmio acabou optando por fazer algo menor e mais singelo. E o fato de ter saído só hoje também enfim, evidencia um pouco isso, né? A importância que o Grêmio deu. Tá, tirou o peso, faz quando der, quando rolar, rolou, né? Não tem mais aquela urgência de pegar coisa quente. Vai ser um singelo documento ali para registrar a passagem dele e acabou. Foi o que fizeram, algo menor, algo fora total de timing e infelizmente agora perde muito a tração, né, que teria em tempos atrás.
E principalmente por terem feito algo mais singelo, cara, basicamente com imagens de Grêmio TV e de dirigente sentado numa cadeira falando. Cara, isso aí, assim, ó, para ser exigente, eu diria que no começo de janeiro, começo não, em janeiro de 2024 tinha que estar publicado isso. Pegava a conta, pegava a torcida ainda quente, pegava assim né, ia explodir o vídeo, ia ser, mesmo esses mais singelo, porque pegava assim a situação num contexto ainda muito vivo, sabe? Isso se eu fosse exigente. Se eu não fosse exigente, se eu for, tá, beleza, a Grêmio TV não tem muito braço, eles têm mais coisa para fazer lá, é pouca gente, não sei o quê, beleza, não era prioridade. Então, cara, lança ao término do Gauchão. Lembremos, o Gauchão acabou antes da enchente, né? Um mês antes da enchente. Você acabou o Gauchão, ganhando ou perdendo. Ganhando, que foi o caso, ia ser até melhor, né? A torcida tá mais feliz e tal, e ia aceitar mais qualquer coisa que tu lançasse, mas perdendo também serviria como uma cortina de fumaça, aqui ó, mas lembrem, o Soares estava aqui até ontem e tal, beleza? Sabe? Tipo assim, para ser muito condescendente, cara, foi em comecinho de abril que acabou o Gauchão. No meio de abril tu lança o troço, cara. Sabe? Ainda tinha um contexto, né? Agora, nossa, 2025. Então, assim, para mim não faz muito sentido. E a terceira crítica que eu faço, né, é sobre dentro dessa abordagem mais singela que eu falei lá no início, que, beleza, eu acho que poderia ser algo maior, mas beleza, foi algo mais singelo, bem editadinho, bem executado. Eu só aponto um problema nessa execução. Na verdade, não na execução, na concepção. A execução foi bem executada, bem editado, bem organizado, tal. Mas na concepção da coisa, cara, eu acho que faltou pluralidade nos relatos, nos olhares, nas abordagens. Parece um doc da direção do Grêmio. Aliás, direção do Grêmio sem Paulo Calef, né? Porque tem a versão dele, né? E é óbvio que eu sei que a versão dele é de que ele segurou com as unhas a contratação do Soares em vários momentos, que estava, até no documentário alguém fala, esteve por cair em várias, talvez o próprio Guerra, esteve por cair em várias vezes e voltou, ia cair e voltou, e segundo relatos do Calef, Calef, é que segurou com as unhas. E segundo ele, Calef também, o presidente Guerra meio que não queria, estava receosíssimo com a chegada do Soares e ficava o tempo inteiro arranjando desculpas e criando empecilhos para a coisa não se concretizar. Eu não sei quem está certo, quem está errado, se alguém está exagerando, se alguém está distorcendo, mas a versão do Calef é essa, que é óbvio que se o Calef tiver certo, eles não iam dizer isso no documentário. Mas o documentário dá a entender que o Guerra estava bem faceiro com a ideia, né? Então já são versões um pouco distintas. E assim, eu acho que o Calef aparece pouquíssimo nessa edição. Aparece uns relatos dele pro churrasco, pro assado do Duda Garbi lá, na época que ele era amigo da diretoria ainda, né, falando que a ideia era do Brum e tal. E cara, eu não esperava nada diferente disso. Eu não esperava nada diferente disso. O Calef e a direção do Grêmio romperam. Eu não esperava eles jogando confete pro Calef. Inclusive talvez sejam rivais políticos nas próximas eleições, né? E agora, mesmo assim, cara, mesmo tendo isso de asterisco, cara, não teve torcedor falando. Não teve a visão de torcedores. E fora os dirigentes, né? Botaram lá quem que eles botaram pra falar lá? O Tavares lá do Uruguai, umas coisas meio deslocadas. Então bota o Messi. Até nessa versão singela de imagenzinha da Grêmio TV e algo mais simples, assim, tu pode pegar um depoimento do Messi, tu pode pegar um depoimento do Neymar, o que ele achou do futebol brasileiro, recebeu o Soares e tal, pega um depoimento dos torcedores, e sei lá, do André Rizek, do Galvão Bueno, do não sei mais quem, sabe? Então vamos lá, vamos, sabe, dava pra rechear mais com outras visões. Óbvio que todas elas positivas, tu não vai botar lá alguém dizendo, eu não gosto desse Soares aí, não é um jornalismo ali, é um documentário exaltando a passagem dele por aqui. Obviamente seriam comentários positivos, mas outras abordagens, outras visões.
ficou só a diretoria, só ali os dirigentes sentados na mesma poltrona falando e contando do contrato e não sei o quê, sabe? Tipo, tá, é interessante também, é necessário ter essa parte também, mas eu achei muito pouco plural, assim, muito... eu achei que eles pegaram uma fatia, um lado da vinda do Soares, que é o lado da direção. Né? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo, mostrem o lado do Calef, eu não sou louco, né? Eu sei que eles não vão mostrar. Mas o lado do torcedor, e o lado da imprensa, e o lado de outros jogadores, até pegaram um ou outro do Grêmio, mas e de repente de outros times, e de repente do Messi, e de repente, sabe? De repente o tiozinho que vende cachorro quente ali na frente da arena. Poxa, quando o Soares veio foi uma loucura isso aqui, não tinha jogo pequeno. Jogo de gauchão era final. Sei lá, cara, sabe? Eu acho que poderia ter se ampliado. Mas aí, enfim, claro, daí eu já tô entrando também, já tô misturando um pouco com aquela questão de tamanho do projeto, de complexidade do projeto, que eu acho que eles realmente, parece que eles, como é que se diz assim, como é que se diz quando tu pega e desidrataram esse doc, assim, num nível que ficou bem singelo mesmo, assim, sabe? Com recursos muito escassos ou até nulos, assim, só pega o que tem aí, Grêmio TV, pega o que tem aí e faz um documentário. Eu acho que foi meio que essa a abordagem, sabe? Mas que mesmo assim eu acho que dá para ter saído um pouco da visão restrita da direção do Grêmio sobre a chegada do Soares. Enfim, cara, é isso, né? Eu também não sou ingênuo de achar que poderia ser um pouco diferente a questão do Guerra, se é que ele foi contra mesmo, ou se não foi. Eu acho que se o Guerra foi contra, vamos supor, tá? Que o Calef tá completamente certo, sem nenhum exagero, o Guerra foi contra a vinda do Soares. O Guerra não admitiria isso, dado o sucesso que foi o Soares, mesmo se fosse o último ano dele de uma gestão já reeleita, né, a lá Romildo, assim, sabe o último ano do Romildo, que o Romildo já tava meio que nem aí, mas ainda assim ele defendia ali a honra dele, defendia a gestão dele por uma questão de poxa, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, mas vejam bem, eu fiz isso. Ainda assim o cara se defende, né, em algum nível. Eu acho que nem nesse contexto ele admitiria. Agora, estamos em ano de eleição, né, gente? Estamos em ano de eleição e eu acho que é inegável pensar também que esse documentário chega, né, exaltando a contratação Soares e linkando muito a gestão Guerra e a figura do próprio Alberto Guerra nesse ano que a gente tem esse ingrediente aí mais para a reta final lá do ano, né? Então acaba dando uma enviesada assim que é natural, que a gente não pode ser ingênuo de não perceber que tem esse pano de fundo. Mas enfim, cara, podia ser algo grandioso, podia ser algo incrível e foi algo protocolar para ter um registro ali para, né, quem quiser entender minimamente do que foi Soares no Grêmio, acho que vai ter uma boa noção sim, mesmo com esses defeitos que eu apontei. Não sei o que vocês acharam, se todo mundo aí já assistiu, mas essa é a minha humilde opinião, meus humildes relatos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.